Então você precisa estar atrás de uma empresa franqueadora que esteja aberta para isso e você precisa estar aberto, sair dessa zona de conforto. Então esse é o grande desafio que eu vejo para o sistema hoje e acho que é um papel das partes. Então a primeira palavra que eu queria dar para vocês é alinhamento de expectativas. Então, qual é a expectativa do franqueador? Qual é a expectativa do franqueado? E fazer isso de uma maneira muito transparente. Bom, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença de todos aqui na Arena, Arena de Talks, da Links e da Stone. Muito feliz de estar aqui e hoje a gente está trazendo um tema muito importante aqui para o Talks e com a presença ilustre que daqui a pouquinho eu já apresento ele. Mas eu queria já me apresentar, meu nome é Andecler Trevisan, eu sou o Head de Negócio de Crédito da Stone. A Stone, para quem não conhece, ela faz parte da Stone Co, um conglomerado completo de um ecossistema completo aí de soluções financeiras que ajuda você a gerir o seu negócio com bastante qualidade. E para trazer nesse bate-papo de hoje, a gente convidou aqui o João, né? O João é um diretor de franquias aqui especialista, né, dentro desse negócio da ABF, já com bastante experiência para trazer aqui para a gente bastante conforto, né, dentro do que a gente está esperando. E o João, ele é uma das maiores, ele faz parte, né, das maiores cafeterias aí na modalidade de franchising do país, 46 anos aí de fundação da franquia. Ele tem mais ou menos 31 anos dedicados a toda a parte de franchising. Ultimamente, né, e acabei de ficar sabendo que recebeu mais um prêmio, mas eu vou falar aqui dos que já estavam, né? 23 prêmios consecutivos anuais de conquista do selo de excelência da ABF, além de um prêmio em 2023 como eleita, né, a franquia do ano em 2023. João, obrigado aí pela sua presença, obrigado aí pela parceria. A gente já acompanha bastante aí a Rei do Mate, inclusive, né, eu costumo brincar que eu sou um pouco viciado lá nos shakes e no cappuccino. Então, a gente queria te ouvir um pouquinho, que você se apresentasse, falasse um pouco do Rei do Mate e contasse um pouquinho aí sua história para o pessoal. Nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a Stone, que é parceira, né, parceiro do Rei do Mate. Só uma correção. 25 selos de excelência consecutivos. 25 selos de excelência consecutivos. Né? Então, mas normal, né? Ótimo. Mas vamos lá, meu nome é João Batista, sou diretor de franquias e expansão do Rei do Mate, também sou coordenador da Comissão de Food Service da ABF, né? Onde a gente coordena toda a área da ABF. Bem, o Rei do Mate é uma rede que tem 46 anos de história, surgiu no final de 1978, na Piranga com a São João, né, e começou o sistema de franquias em 1991. A primeira unidade franqueada foi aberta em 92, né, no Shopping Penha, que está até hoje lá. Então hoje nós temos 318 lojas, são presentes em 20 estados, né, contando o Distrito Federal. São 85 municípios. Nós estamos falando aí de 193 franqueados para fazer a gestão dessa rede de 318 lojas. A idade média dos nossos franqueados na rede é de 12 anos, isso porque a gente cresce com gente nova. Então, quando a gente fala idade média, né, eu tenho franqueados de 30 anos, 20 anos, né, 12 anos. A idade média das lojas, 9 anos também, porque a gente sempre está abrindo loja, né, como fecha também lojas. É importante depois a gente falar aqui de negócio, né? Então é uma rede sólida, muito focada na relação com o franqueado, obviamente num projeto de ganha-ganha, né? Porque o negócio tem que ser bom quando é bom para o franqueado e tem que ser bom para o franqueador. Então não existe aquele negócio onde um franqueador vai ganhar dinheiro e se o franqueado não ganha, o negócio não se sustenta. Então acho que nós temos que pensar, é a nossa filosofia no Rei do Mate, é uma rede sustentável, né? De relações de longo prazo, negócio de longo prazo. O bom de ouvir um pouco do João é que justamente ele traz não só a parte boa, né, de ter uma franquia, de ser um empreendedor dentro de franchising, mas também trazer as dificuldades que a gente tem. E aí até pegando um pouco desse gancho, João,
existe todo um roteiro, né, para ser um franqueado hoje. Como que você vê isso? Quais são as entraves? Qual o perfil que a pessoa precisa ter para virar um franqueado? Vamos lá. Acho que nós temos vários aspectos que nós temos que analisar. Primeira coisa, quando a gente fala de modelo de negócio, qualquer negócio, na essência, pode ser franquia, pode ser franqueado. Bom, qualquer negócio. Porque franquia não é nada mais, nada menos do que transferência de know-how, né, conhecimento, para você montar um negócio para vender um produto ou um serviço. Então todo mundo vende um produto ou um serviço. Vai desde um escritório de consultoria até na parte odontológica, concorda? Como cafeteria e produtos. Então, quase tudo. Então, da mesma maneira que todo mundo pode ser um franqueado. A pergunta que nós vamos fazer, eu estou preparado? É o que eu quero? É o que eu desejo? Porque tem desafios tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Então, o que eu quero dizer para vocês, quando você tem um negócio independente que deu muito certo, eu quero crescer. Então, a gente pensa, o moto do sistema de franchise é crescer. Como tudo na vida. Nós, pessoalmente, também temos que crescer, né? Porque lei de sistema, gente. Sistema que não cresce morre. Então, isso serve para a vida pessoal de vocês. Se a gente não buscar sempre uma evolução, um conhecimento, e o duro hoje é que cada vez mais rapidamente você tem que mudar. Ainda mais com a inteligência artificial, que tudo virou exponencial. Gente, a questão, 6 meses atrás, eu tinha projetos de tecnologia dentro do Rei do Mate, que hoje eu estou tendo que rever, porque eu já vi que já passou o que eu conhecia 6 meses atrás, não sei se hoje é aquela mesma ideia. Antigamente, demorava 5 anos, né? Eu tinha tempo para ficar pensando, vou estudar esse assunto, aí eu ia fazer um curso. E esse time, né? ele é vou importante. Vou comprar né? um livro, o tempo que você demora para ler o livro, na hora que termina o livro já ficou velho aquilo. Então o que eu quero dizer aqui é, você tem que estar preparado para esse processo de transformação. Então ser franqueador, antes de mais nada, ele tem que ter uma predisposição de estar evoluindo, compartilhar com uma pessoa que deseja participar desse processo de profunda mudança. E o franqueado, por outro lado, precisa também entender que ele está entrando num sistema que ele vai ter que fazer parte integrante de mudança. Então, é que a gente acha que quando a gente colocou dinheiro, comprou sucesso. Não existe sucesso. Ninguém compra sucesso. A gente compra trabalho. E também não pode terceirizar, né, a responsabilidade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. O papel do franqueador é desenvolver negócio, estar atento a essas mudanças para cutucar o franqueado a sair daquela zona de conforto. E o duro para a gente, eu entendo, gente. Você faz um sacrifício, demora anos da sua vida para guardar um dinheiro para investir, para empreender. Na hora que você vai empreender, aí tudo aquilo que você... Na hora que você realizou o teu sonho, você já tem que pensar, já vai ser diferente. Você quer pelo menos curtir aquele teu sonho. Né? E não é assim. Infelizmente, é um procedimento. Então você precisa estar atrás de uma empresa franqueadora que esteja aberta para isso e você precisa estar aberto, sair dessa zona de conforto. Então esse é o grande desafio que eu vejo para o sistema hoje e acho que é um papel. Então, das partes, então a primeira palavra que eu queria dar para vocês é alinhamento de expectativas. Então, qual é a expectativa do franqueador? Qual é a expectativa do franqueado? E fazer isso de uma maneira muito transparente. Então, não é um modelo de terceirizar a responsabilidade, né? Não. Então, de parceria, cada um tem o seu papel. Então nós não podemos esquecer, ser empresário é saber assumir riscos. Sim. E um franqueado, quando ele vai estar empreendendo, ele está assumindo riscos. Inclusive o risco da escolha dele. Porque eu sempre comentei que assim, não é todo mundo que pode... Todo negócio pode ser franqueado, não falei? Sim. Mas não quer dizer que todo mundo pode ser franqueador. Sim. Olha só, então são coisas distintas, né? Então... E assim, o sucesso também está, como você já explanou, é o quão rápido você vai lá e tem uma solução, né? Porque você está vendo um negócio não acontecer. Antigamente, como você falou, né? Esperava-se 5 anos e agora acontece a coisa muito rápida, né? Então é o time que você tem ali de reação que vai te fazer uma pessoa de sucesso, uma franquia de sucesso. Então vamos lá. Como que a gente... Vamos pensar para facilitar a nossa visão. Então quando a gente pega os fatores de sucesso do franchising, a literatura, nós podemos colocar num tripé, em 3. Que até a literatura fala. Primeira coisa é um modelo de negócio viável e saudável. Quando eu digo modelo de negócio é para o franqueador e para o franqueado.
Então não adianta você só ter um modelo de negócio onde os royalties, que eu estou cobrando tudo, só o franqueador está ganhando. E o franqueado também. Aquele modelo de negócio para vender aquele produto, aquele serviço tem que ser saudável. Modelo de negócio. Ótimo. Da estrutura que envolve tudo. O franqueado com perfil. Você precisa ter um franqueado na ponta para operar esse modelo de negócio que tem um produto ou um serviço que as pessoas têm desejo de comprar e consumir. E o terceiro fator de sucesso do franchise é o market mix, que é o que todo mundo tem, você tem que ter produto, você tem que ter preço, você tem que ter promoção e você tem que ter ponto. E quando eu digo ponto, gente, não é só onde está localizado. É isso que nós estamos falando, que esse ponto de vocês é maravilhoso, é lindo. Mas não adianta nada se você só colocasse em madeira aqui. Você tem que ter um bom layout, você tem que ter um bom ambiente que chame a atenção para vender aquele produto ou serviço que você deseja. Então, quando eu digo ponto, é nesse sentido. Então, e o sistema de franchise, todo mundo precisa ter isso, você concorda? Sim. Mas o problema é, todos os meus concorrentes também de cafeteria, o mesmo, tem que ter isso, é o básico. Então, você precisa ter alguma coisa a mais. No nosso caso, do Rei do Mate, a gente complementa essa mandala, né, uma visão, assim. Primeira coisa, nós estamos falando de relações humanas. Quando a gente fala de franchise, por que o sistema de franchise é muito virtuoso? Porque nós estamos falando de gente que se relaciona com gente, fazendo negócio, investimentos, mas de relações humanas. Então, a primeira coisa, você tem que fazer um alinhamento de expectativas da pessoa. Então, no nosso caso, lá no Correio, quando a gente pensa no nosso modelo de negócio, além de ter o market mix, além de ter um franqueado com perfil, além de ter um modelo de negócio, eu preciso ter, então, primeira coisa, pessoas, né? Só que para administrar essas pessoas, motivar essas pessoas, eu preciso ter um propósito. Então, vamos lá. Primeira coisa é propósito. E o que é propósito? Propósito é aquilo que faz você acordar todo dia para falar, vale a pena. Já te digo, muitos de vocês aqui são casados, eu tenho certeza que o propósito de vida de vocês, o marido que está do lado, é diferente. O que te faz acordar todo dia não é necessariamente que vai te deixar feliz, o mesmo que aquela pessoa está acordando do seu lado. Então o propósito é de cada um. Então não adianta nada você querer escolher uma empresa que tem um propósito, que é o propósito da empresa. Ninguém assim, puxa vida, meu propósito de vida é fazer os donos do Rei do Mate ganhar dinheiro, meu franqueador ganhar dinheiro. Não é isso. É como você vai realizar o seu sonho, aquilo que te faz. Tem que brilhar os olhos. Tem que brilhar os olhos, é que vale a pena. Então a primeira coisa é o propósito. Então quando a gente não fala de propósito, mas o que linka aquela pessoa que está do seu lado, que tem um propósito diferente que vai fazer, são os valores. Porque vale a pena você estar do lado daquela pessoa para vocês caminharem juntos para cada um atingir a sua felicidade. Então, no nosso caso do Rei do Mate, o nosso propósito é justamente criar esse ambiente de relação aonde a gente consiga ter uma relação de transparência, né, para cada um poder realizar o seu sonho. Então, esse é o nosso propósito como empresa. Então, e o resto vai ser consequência. O lucro do franqueador, do franqueado, o dinheiro vai ser consequência. Propósito. Pessoas, não adianta nada, então, se eu não tiver pessoas amarrando todo esse processo. Então, propósito, pessoas. E aí, quando você fala de sistema de franquias, né, então, quando eu falo de pessoas, estou falando de colaboradores, estou falando de franqueado, é as relações humanas, é a relação humana que eu tenho com o pessoal da Stone. Ponto. Então, na hora que eu escolhi a Stone, eu olho no olho na parceria, e é assim, os meus parceiros da Stone sabem que é isso para mim. Então, no final, a gente faz negócio com gente. Né? O meu franqueado é gente, está lá, a gente precisa de pessoas. E aí sim eu posso cobrar o quê? Processos. Porque se eu não tiver processos, eu não vou poder ter padrão. Então, é fácil falar, faça certo, mas ninguém mostrou o caminho. Então, primeiro eu preciso ter processos bem definidos, e aí sim eu consigo ter padrão. E no final, para fechar essa nossa mandala, né, para poder conseguir construir, eu preciso ter o quê? Parcerias, porque ninguém faz nada sozinho. Então, para a gente poder atingir aquele nosso objetivo, a gente precisa ter boas parcerias, são boas relações, então não adianta nada eu ter uma relação de transparência com o meu franqueado, com meus colaboradores, está todo mundo alinhado, os mesmos valores, os mesmos propósitos, tudo, e chega na ponta, quem vai me ajudar a realizar isso, eu não consigo ter essa mesma conexão. Sim. Então, já digo, quando eu escolhi a Stone, eu queria ter um parceiro que fosse entender o meu franqueado na ponta. Que entende o seu negócio e vai te ajudar a crescer. Então, e assim essa é a nossa forma de ser no Rei do Mate, né? Então, eu acho que para nós, graças a Deus, está dando certo, né? Está nos dando
A gente está caminhando e aí, então, essa é a nossa estrutura, a maneira que a gente vê o negócio. Que bom, que bom. O conhecimento prévio, né? A gente fala muito de eu tenho capital, né? E eu posso investir numa franquia, então eu olho, estudo um pouco da franquia, mas eu não tenho o know-how ou eu não tenho a empatia com a marca, né? Isso faz grande diferença, na sua opinião? Eu preciso ter não só o capital, né? Ter um pouco de conhecimento e também ter a empatia com a marca. Não adianta eu abrir alguma coisa que não vai fazer sentido para mim, né? Que é o brilho nos olhos que a gente estava falando um pouco. Então, aí, mas o que vem esse brilho nos olhos? Vou dar um exemplo para você. Você vai abrir uma doceria, porque você adora bolo, Chocolate. sabe o que vai acontecer com chocolate? 6 meses depois você não vai querer mais nem comer chocolate. Então, não é o gostar do produto. É óbvio que é importante Sim, você sim. se... mas é aquilo que está atrás. Porque na realidade, como a pessoa conta, vou falar de chocolate, não lembro nem, né? Podia falar do mate, podia falar aquilo. É o que traz da experiência. Então, vamos pensar, você tem modelos de negócios aonde não necessariamente o dono da franquia, você pode montar uma clínica, tá certo? Uma clínica odontológica para ser um excelente gestor da clínica e não necessariamente ser dentista. Exatamente. Da mesma maneira que você tem hoje grandes executivos, grandes que são engenheiros e são executivos, não é, gente? Então, o que eu quero dizer aqui é o que a gente precisa ter brilho nos olhos é o projeto, aquilo que vai fazer com que você realize os seus sonhos, né? Que você consiga atingir os seus objetivos. Então, isso sim é o brilho nos olhos. Então, não necessariamente o produto. Mas é óbvio, se você não tiver identificação com o produto, não acreditar naquele produto, como é que você vai falar de uma verdade? Você não consegue nem vender, Você né? não consegue vender. Aquilo que você não... Se você não compraria, como é que você vai vender? Sim, sim. A verdade é essa. Como que você vai vender uma coisa que você não compraria? Deixa de ter verdade. O consumidor percebe hoje isso. Então, essa outra grande mudança que está acontecendo, ainda mais essa juventude de hoje, é muito rápida. Eles compram propósito. Eles compram relacionamento. Por isso que das redes sociais, né, para o bem e para o mal. Sim, sim. Da mesma maneira que você consegue rapidamente construir uma marca, em questão de 1 segundo você destrói. E você nem sabe, de repente é uma fake news, alguma coisa. Lá vê alguns artistas, vamos lá, que a gente consome esse artista, a gente é apaixonado por esse artista, demorou anos para ele construir uma imagem. Aí vão lá e publicam uma coisa, que falou alguma coisa, aí você só fica falando mal daquele artista. Tudo que ele demorou anos para construir. Destrói em segundos. Destrói em segundos. Então é nesse sentido. Então acho que a gente... Não, a gente precisa cuidar muito da marca, né? Muito. E uma das grandes dificuldades hoje que a gente vê dentro do mercado, né, é crédito, né, e não só a dificuldade de captar, né, mas a dificuldade também de negociar taxas, ou é um crédito muito caro, ou algo nesse sentido. Olhando um pouco desse mercado, o que você orienta as pessoas que estão querendo entrar nesse mundo de franquias, né, quero investir numa franquia? Pô, é saudável a gente já começar com crédito com ela? Né? Ou eu quero expandir e aí sim eu entro com crédito? Excelente pergunta. Óbvio, tudo que eu vou falar aqui, gente, por favor, são as minhas crenças, as minhas verdades. Não necessariamente porque depende muito do modelo de negócio. Mas vale muito a sua experiência. Tá bom? Aí. Então eu vou dizer aqui uma visão pessoal. Então, e que tudo na vida também, obviamente, algumas visões envolve riscos, né? Quando você é um pouco mais conservador, então também envolve uma série de coisas. Você também deixa de dar outros passos. Né? Sim. Então, só deixar claro aqui. No nosso caso, né, do Rei do Mate, então, que é uma coisa que eu não permito financiamento para a primeira loja. Por quê? O cara já está colocando um capital de risco de uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo ou vai dar errado. Por mais que o cuidado que a gente tome, olhar ponto, óbvio que a gente erra pouquíssimo por causa da experiência, mas mesmo assim tem risco. Então, primeira coisa, o cara tem que ter o capital inicial. Né? Ah, mas João, eu tenho capital, mas esse capital está aplicado em outro negócio, eu quero fazer aqui para uma segurança. A única coisa que eu quero dizer, eu não quero que falte o leite no dia seguinte para a família. Então, como está teu projeto pessoal de vida, esse é um capital de risco que você pode se dar o luxo para você dar um novo passo. O sonho não pode virar um pesadelo. Não pode virar um pesadelo. Então, qual é o seu plano B? Então, primeira coisa, então, no nosso caso, não. Aí, beleza, abriu a primeira loja, aí eu quero a segunda loja, o que eu preciso dar. Beleza, pode financiar e sempre
um percentual saudável que não comprometa todo o negócio, para você poder ter um crescimento sustentável. Tá? Porque você pode... Senão, no final, os dois lados perdem. Eu vou perder um grande parceiro, um grande franqueado que tinha um potencial incrível, e por questão de não planejar direito... E vira uma bola de neve. Vira uma bola depois. de neve. Que aí você vai querer pagar um empréstimo com outro um pouco mais caro, e aí você Eu vai... vou falar uma coisa para vocês, deixar bem claro, é um direito de qualquer um, pode acontecer. Você bateu o carro, você não está feliz, você pode... Desde que o Redumate, até hoje, nós só tivemos uma única ação na justiça. E o dinheiro que nós ganhamos, e detalhe, o franqueado entrou, esse dinheiro que nós ganhamos, que ele perdeu, foi para uma instituição de caridade. Nunca... João, então quer dizer que você nunca fechou loja? Fechamos loja. Mas na hora que fechou, o cara sabia do risco do negócio, foi feito de uma maneira transparente, que ele nem podia dizer que não foi avisado. Sabe aquela coisa? Óbvio que eu não queria que ele fechasse, não queria. Então, o que eu quero dizer aqui é, não só finança importante, crédito é fundamental para que os negócios sustentem. Vamos ser bem claro aqui agora, que acabou de acontecer na pandemia. Foi a maior crise que a gente poderia imaginar. Quem que estava prevendo aquilo, né? Ainda mais no nosso setor, a gente chegou a ficar com 95% da rede fechada. E todo mundo achava, não, é só 3 meses, 2 meses. Todo mundo passou por isso, sabe o que eu estou falando aqui, né? E o negócio se estendendo, aí o governo ajudando, mas só que para você tinha que pagar as coisas, tinha que pagar os aluguéis, você precisava sobreviver, fazer Pronamp e tal, uma série de coisas. Já imaginou aqueles que já estavam alavancados antes? Como que seria? E que veio um tsunami depois então, para ajudar. Isso nos ajudou. Então, quando passou, apesar de todas as dificuldades que todos tiveram, nossos franqueados fizeram financiamento para poder conseguir, eu fechei o número de lojas igual que eu fechava normalmente sem a pandemia. E muitos franqueados aproveitaram a pandemia para reformar a loja, para quando reabrisse, a gente receber o consumidor de uma maneira diferente. Que foi, nos permitiu crescer esse último. O ano passado a gente cresceu 20%, esse primeiro trimestre 16%. É só vocês verem nossas lojas e tal. Então, eu nunca cresci tanto o número de lojas, não cresce. O nosso número é muito constante de crescimento. Gente, eu estou dizendo aqui, é a nossa filosofia do Redumate, mas tem gente que é negócio mais de alavancagem. O que você tem que pensar é qual o risco que eu quero assumir dentro disso e da mesma maneira do crédito. Então, para isso, você precisa ter parceiros que façam uma boa avaliação de crédito, uma boa parceria, com bom custo. Então, é questão de você ver. E quanto no meu modelo de negócio cabe para absorver esse financiamento? Você não pode colocar o seu projeto pessoal, sua necessidade pessoal, também no custo do negócio. O negócio ele não dá para pagar tudo isso. Ele não faz milagre, né? Não faz milagre, E gente. dinheiro não aceita desaforo, não é? Não aceita. E acho que é até importante, né? Só a gente reforçando aqui, o crédito, na verdade, ele pode tanto te ajudar quanto te atrapalhar um pouco, né? Sim. Então, se você não tiver realmente esse planejamento financeiro, essa educação financeira, você pode meter os pés pelas mãos ali e acabar transformando o sonho em algo que não desejável ali, né? É lógico. Então, e o crédito ele é importante. Vamos lá, eu montei um negócio, né? Deu certo, aprendi, já sei dos riscos que ele tem, eu sei como administrar, você consegue tomar crédito. E na hora também da dor de barriga, você consegue saber o quanto você pode. Planejamento que você falou, esse conhecimento, ele é fundamental. Aí você precisa ter nas duas pontas, os dois lados. Um franqueador que te oriente, porque se você não tem esse conhecimento, cabe ao franqueador te orientar. E, por outro lado, tem um parceiro que... Eu não sou especialista em finanças. Por isso que eu preciso ter parceiros. Lembrando que eu não sou especialista em meios de pagamento. Por isso que eu tenho uma parceria com vocês. Exatamente. E eu quero aquele que consiga me dar para dar um melhor suporte para o meu franqueado, naquilo que eu não tenho, assim, suprir as minhas deficiências, né? É um complemento do que você precisa ali. Exatamente. Então, acho que esse que é o grande... O franchise, você precisa ter essa ponta muito bem amarrada. Tá? Então, não é o parceiro, o fornecedor, precisa estar alinhado com o sistema de franquias. E o franqueador também precisa pensar no longo prazo. Então, eu tomaria muito cuidado com o negócio que... Quantas lojas você tem? Ah, tenho tantas, mas quantos estão operando? Quanto você vendeu? Se o cara vendeu muito mais do que ele tem de loja, gente, desculpe, alguma coisa... Senão que ele precisa vender franquia para se sustentar.
Ele vai ganhando os royalties ali, ele não... Ele ganha na taxa de franquia, não ganha nos royalties. Exatamente. Desculpa, é o contrário. Exatamente. Então é para pensar, né? A gente fica assim... Você viu aquele negócio? Olha como o cara está crescendo. Ela está crescendo como? A custa Vendendo do quê, franquia, né? ou está vendendo produto ou serviço que ele está se propondo? É vender sonhos Eu não- para os outros não... Mas eu não estou criminando aqui, deixar bem claro que isso não pode dizer que atrás daquele negócio não tem uma oportunidade aqui, mas o risco é maior. Só isso que eu quero deixar claro. Então, entre conscientes, sabe? A taxa de remuneração capital proporcional ao risco. João, só para a gente finalizar aqui e abrir para perguntas, quais as dicas, umas 3 dicas que você deixaria aqui para o pessoal que quer ou que esteja sonhando aí em abrir uma franquia? Primeira coisa, pesquise, converse bastante. Não se esqueça, vocês têm o poder. Cabe a vocês escolherem o franqueador. Então não cai assina aqui, senão você vai perder a oportunidade. Então, A emoção a emoção não pode entrar nesse momento. Pense, reflita, olhe bem, veja os concorrentes, veja o mercado, veja o momento, tá certo? Entenda. E procure sempre, outra segunda dica, um franqueador que vai complementar aquilo que você tem mais deficiência. Pô, minha dificuldade é gestão financeira, administrativa. Então pega um franqueador que consiga ter uma boa estrutura. Você já imaginou? Você pega um cara e você sempre costuma se identificar com aquilo que é igual a você, né? Exatamente. Aí você pega, você viu que esse cara é vendedor, eu também sou vendedor. Só fica todo mundo só vendendo. Mas quem vai fazer a gestão? Aí não sabe por onde está perdendo dinheiro. Então, arranje alguém que complemente, né, as suas deficiências. Então, acho que seria uma outra coisa. E a terceira dica, né, relações transparentes. Não jogue para um franqueador os seus sonhos. Tá? Ele não está lá, não é uma vez que eu fiz uma compra, jogar suas expectativas, né? Então, tenha A responsabilidade não é só do franqueador. Não é né? só do franqueador. Tá bom? Então é Isso nessa é escolha, importante. esse processo. Acho que seria a dica que eu daria. Bacana, bacana. Bom, João, obrigado. A gente queria abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Me ouvem? Sim. Boa tarde, João. Primeiro prazer, obrigado por dividir conhecimento com a gente. A gente está em busca aqui, obviamente, né, de oportunidade de investimento, então ouvir vocês esclarece muita coisa. E todo negócio que a gente olha de investimento que é num B2C, que a gente fala que é atendimento ao consumidor final, e a gente olha para franquias, me vem a pergunta de como que o Rei do Mate, né, no caso aqui do exemplo, ele consegue controlar o nível de serviço desse atendimento no PDV. Né? Existe uma pesquisa de satisfação que o franqueador ele é obrigado a fazer. Como que vocês conseguem controlar isso para que a marca, a reputação do Rei do Mate seja mantida? Porque eu imagino que seja um desafio muito grande nas 318 lojas você ter pessoas atendendo ali o consumidor final com o propósito do Rei do Mate enquanto empresa. Qual é o seu nome? É Richard. Richard, vamos lá. Excelente pergunta, Richard. Richard, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de gente. Tá? E quando eu falo no nosso setor de alimentação, geralmente é do primeiro emprego. É mais difícil. Aonde todo... Então, você tem todo um processo. Treinamento, capacitação. Então, o que nós conseguimos fazer é treinar, capacitar um franqueado na ponta. Então, nós temos centro de treinamento, no nosso caso, específico, loja escola, nós temos tanto no Rio quanto em São Paulo, porque no Rio a gente tem muitas unidades, então a gente também tem uma unidade lá, uma loja escola mesmo. Entendeu? Né? Então, treinar, capacitar. E aí, o que vai acontecer? Na ponta, é o consumidor, é o resultado. É porque não adianta nada o franqueador ter todo um esforço e na ponta o chão de loja não conseguir realizar. Então você precisa ter... E aí depende muito do franqueado. Porque eu não vou poder colocar um supervisor em cada loja para poder fazer a lição de casa. Meu papel é ensinar o franqueado para ele ser um multiplicador na equipe dele. Então, sim, hoje, cada vez mais estão tendo mecanismos, obviamente, respondendo para você, e esse consumidor, sim, ele está te avaliando. Ele te avalia na rede social, né? Então você tem que fazer monitoramento. Então, no nosso caso, a gente faz um monitoramento muito próximo do consumidor nos canais, então nas redes sociais,
Isso é uma coisa... Gente, eu tenho 2 celulares. Tá aqui, vem reclamação de cliente, cai é prioridade. Porque de repente, e a gente atende cliente, hein, gente? Tá? Eu vou dizer para vocês, mais de 1 milhão de clientes, né? Bem mais mês. Então, tem um problema, porque de repente aquela reclamação daquele consumidor pode não ser nada, mas pode ser a ponta do iceberg. Então nós temos um caso monitoramento. Então eu faço monitoramento das redes sociais. Então, o que vocês estão falando, bem ou mal, a gente monitora na hora, e na hora que chegou a reclamação, só vou poder te acionar se você entrar em contato com a gente. Mas na hora, eu vou te dar toda a atenção polo, para entender o porquê. Então, primeira coisa é monitoramento de redes sociais, tá certo? Segunda, é fazendo com que o franqueado na ponta, porque no final nós estamos falando, é o dia a dia, o olhar, porque aqueles clientes do nosso negócio é de recorrência. Então você sempre frequenta aquele mesmo lugar, então, né, que você conhece, então fazer essa proximidade aqui. Fazemos sim, então, pesquisas periodicamente, mas só que já te digo, não dá para viabilizar pesquisa pelo modelo do negócio. Então, dependendo do tipo, então no meu caso, eu não consigo fazer pesquisa com mais de 1 milhão, não dá, não tem como. Já te digo, então você tem que ter mecanismos de monitorar e eu percebo que tem alguma coisa errada, a gente atua em cima daquele ponto. Não sei se eu respondi para você, porque Sim. cada modelo de negócio tem características diferentes, né, para poder viabilizar. Assim, só me permitir aqui para completar, no caso, a loja que tiver um índice de reclamação que vocês identificarem, existe algum tipo de, pela franquia, pelo na contrato, hora, punição ou tudo, algo no mas sentido? é lógico, normal. Mas você realiza, na hora que eu precisar pegar o contrato de franquia para falar para o franqueado, é porque já acabou a relação. No meu caso, eu nunca precisei pegar o contrato de franquia, eu chamo, vem cá, vamos conversar, eu já mando o supervisor na hora, aí eu mando o supervisor 1 vez, 2 vezes, eu falo, vem cá, não está dando certo. Porque quanto pior você fizer o serviço, sabe quem está perdendo? Não sou só eu, não, é você. Porque o teu negócio vai valer menos. Todo o dinheiro que você gastou vai pulverizar, porque o negócio vale, gente, geração de caixa futuro. E o dinheiro inicial que você gasta é muito alto, não é no Rei do Mate, em qualquer negócio. Tá? Então, no caso do Rei do Mate, de 300 mil a 500 mil, na média 450 a 500 mil. É muito dinheiro. Então, para você dar certo para você e para mim, nós vamos ter que estar nossa relação tem que ser de longo prazo, não sei se você concorda. Sim. Porque os 3 primeiros anos é para pagar a conta que você investiu. É isso que as pessoas esquecem. Elas vão lá, colocam o dinheiro achando que daquilo ele vai estar sobrevivendo do emprego, do negócio, aquela coisa. Ela vendeu o almoço para pagar o jantar. Então, se você não cuidar, o que vai acontecer? Se o negócio está faturando menos, porque se você atende mal o cliente, vai faturar menos. Faturou menos, sabe aqueles 500 mil que você gastou no negócio? Você queimou. Você vai vender pelo valor do equipamento. Porque quem vai comprar o faturamento e o resultado que aquilo dá. Quem vai fazer bom negócio é quem comprar o teu negócio. O repasse. Muito obrigado. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Obrigado. E aí, só colocando uma pontinha aqui também, o cliente que ainda reclama, ele está te dando a oportunidade de melhorar, né? O ruim é aquele cliente que não reclama e ele não volta mais. Né? Então, isso é extremamente importante a gente ficar atento. E hoje, rede social é um grande indicativo disso, né? Mais alguma pergunta? Opa, som. Prazer, eu sou o Leonardo. Oi, Léo. Gostaria de perguntar o que você diria para um jovem empreendedor que acabou de assinar a formatação de franquia da própria empresa e daqui a 6 meses ele se torna franqueador. Eu acabei de fazer isso. Então, primeira pergunta que eu vou fazer. Quantos anos tem o teu negócio? 5. Já tem uma história. Agência de marketing digital. Então tá bom. O que eu diria? Não para. Não para. Sempre tem. Sabe o que vai acontecer? Você está formatando agora aquilo que você aprendeu 5 anos atrás. Esse negócio que você aprendeu 5 anos atrás não necessariamente é o produto que você vai estar vendendo aqui na frente. Tá? Então, isso não é só com você, é com qualquer um, ainda mais no teu ramo que é de tecnologia. Então não para. Então tenha com você franquia. Então não caia na tentação lá na frente de ficar vendendo franquias só para crescer. Porque o que eu faria no teu caso? Faz uma unidade dar certo, segunda dar certo. Mas João, vai demorar mais tempo para dar meu retorno no meu investimento, mas melhor. Mas sabe quem vai vender franquia para você?
o franqueado que deu certo. Então, a primeira coisa que você não vai fazer, você não vai vender para nenhum parente seu, nem para o seu melhor amigo. Porque senão ele vai deixar de ser, você vai brigar em família e ele vai deixar de ser seu melhor amigo. Porque eles não, que nem irmão, que ele não vai compreender do risco. E se você, de repente, for muito transparente com o Décio, e o Décio estava ciente dos riscos, porque ele sabe que você é novo, mas ele acredita no mercado, ele vai estar junto com você. Não sei se está claro. Mas antes de você vender o sonho para o Décio, faz você dar certo. Até consciente. O Décio vai ser seu parceiro, então abre uma unidade com o Décio, onde o Décio ele é o teste do negócio. Deu certo com o Décio, corrige com o Décio. Aí no segundo, desculpa o seu nome, você vai passar para a Solange. A Solange você vai... E com a Solange você vai poder ser um pouco mais... Não sei se está claro para você. Sim, sim. Cresce de uma maneira mais sustentável. Entendi. Tá bom? Perfeito. Aí sim, opa, agora já consegui. Aí você pode dar um passo maior de se aventurar. Aspirar, tá certo? Crescimento onde você consegue abraçar. Perfeito. Muito Tá bom? obrigado. Essa seria a minha dica. Obrigado. E sucesso aí, hein? Bom, pessoal, a gente está terminando aqui o PDV. Agradeço muito, mas muito mesmo pela lição e principalmente pela generosidade de dividir o seu conhecimento com a gente, né? E importante, e eu vou reforçar o que eu falei lá no começo, é dividir não só as vitórias, né, as conquistas, e saber que também tem pedras no meio do caminho que a gente precisa tirar elas. Então, obrigado. Se você quiser disponibilizar a sua rede social aí para o pessoal, eu sou fã, já acompanho há bastante tempo, então eu acompanho e sei da verdade que vem ali de todas as histórias que são contadas. Então, fique à vontade aí para divulgar a sua rede social, o pessoal acompanhar. É Rei do Mate Oficial, gente. www.reidomate.oficial. Tá bom? E meu nome é João Batista e eu estou à disposição de vocês. O que precisar, você que está começando. Se eu estou aqui hoje, é porque teve muita gente lá atrás que eu estava nem com você com dúvidas e me ajudaram. Tá bom? Então, só quero que vocês saibam, desejo aí para todos vocês muito sucesso nessa jornada, tá bom? Que é maravilhosa. Obrigado, João. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Esse podcast acaba aqui, mas durante até sábado teremos outras e também fiquem à vontade, estará disponível não só esse pod, mas todos que a gente já fez hoje, disponível na rede social e também no YouTube da Links. Tá? Acessem lá e curtam. Obrigado, gente.